Você já segurou uma mágoa tão profunda que parecia impossível de superar? Quantas vezes você ficou preso no ciclo de dor, esperando que o outro reconhecesse o erro ou pedisse perdão? Essa sensação de carregar um peso invisível é mais comum do que imaginamos. Mas e se eu te dissesse que a chave para um ano novo mais leve, abençoado e transformador está em algo que poucos têm coragem de fazer: perdoar? O perdão não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem e liberdade. Imagine um pássaro que finalmente é solto de uma gaiola. Assim é o coração que decide liberar o perdão. Essa decisão, que parece tão simples na teoria, pode mudar não apenas sua vida, mas também a maneira como você enxerga os outros e o mundo. A pergunta é: você consegue perdoar? Jesus nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Não porque seja fácil, mas porque ele sabe que o perdão nos liberta de correntes invisíveis. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como aplicar esse princípio e por que ele pode ser a chave para viver um ano novo melhor. Prepare-se para entender o verdadeiro poder do perdão. O que vem a seguir pode te desafiar, mas também abrirá seus olhos para uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado antes. Continue comigo e descubra como soltar esse peso pode transformar sua vida para sempre. O peso de não perdoar. Guardar mágoas é como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais tempo você a leva, mais pesado e doloroso se torna. Muitas vezes, nem percebemos o quanto isso nos afeta. Porém, o impacto vai muito além do emocional. A falta de perdão pode minar nossa saúde física, mental e espiritual. Em Hebreus 12:15, somos alertados: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essa raiz de amargura pode crescer silenciosamente, mas sempre traz consequências devastadoras. O que poucos sabem é que a falta de perdão nos aprisiona. Pensamos que estamos punindo a outra pessoa, mas, na verdade, somos nós que ficamos presos. Já imaginou como seria soltar esse peso? Perdoar não é dizer que o outro está certo. É escolher se libertar da dor que nos consome. Muitas doenças emocionais, como ansiedade e depressão, estão ligadas a mágoas não resolvidas. É como se permitíssemos que a ferida nunca cicatrizasse. Um exemplo prático? Pense em 2 amigas que brigaram há anos e nunca resolveram a questão. Ambas seguem em frente, mas sempre sentem aquele incômodo ao lembrar da situação. Enquanto o perdão não acontece, a ferida continua aberta, influenciando até outros relacionamentos. Isso é o que a Bíblia chama de contaminação. Você quer mesmo começar o ano novo carregando esse peso? Perdoar é se libertar. E imagine entrar em 2024 com o coração leve, pronto para novas experiências e relacionamentos restaurados. E se eu te dissesse que Deus nos dá todas as ferramentas para fazer isso? No próximo ponto, veremos como o perdão é um reflexo da graça divina e como isso nos conecta diretamente ao coração de Deus. O perdão na perspectiva bíblica. O perdão é mais do que um gesto humano. Ele é um reflexo da graça divina que recebemos. Deus nos chama a perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Em Efésios 4:32, encontramos a base desse mandamento. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso nos lembra que, ao perdoarmos, não estamos apenas obedecendo, mas também imitando o caráter do Pai Celestial. Perdoar não é uma sugestão, mas um convite para viver uma liberdade que só Deus pode oferecer. Pense nisso. Se Deus, sendo perfeito, escolheu perdoar os nossos pecados, quem somos nós para reter o perdão de alguém? Jesus, ao ensinar sobre o perdão, sabia que isso não é natural para o ser humano. Por isso, ele nos deu o exemplo na cruz quando disse: Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse é o nível de perdão que Deus nos chama a alcançar. O perdão, segundo a Bíblia, também nos reconcilia com Deus. Em Mateus 6:14-15, Jesus alerta que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Não porque Deus seja punitivo, mas porque guardar rancor endurece nosso coração e nos distancia de sua graça. Perdoar é uma ponte entre o coração humano e o coração de Deus. É como uma chave que destrava bênçãos que estavam bloqueadas pela mágoa. Agora, imagine como seria ter esse nível de conexão com Deus, um coração livre de pesos, capaz de amar como Ele ama. Não é fácil, mas é possível, e Deus nos capacita para isso. No próximo tópico, você verá como esse princípio transformou a vida de Ana e como ele pode mudar a sua também. Testemunho inspirador. O perdão transformador de Ana. Ana vivia com uma dor que parecia insuperável. Após uma discussão familiar intensa, ela cortou completamente o contato com sua irmã. Passaram-se anos de silêncio, ressentimento e mágoa, enquanto Ana carregava o peso dessa ferida em seu coração. Foi durante um culto de Ano Novo que ela ouviu as palavras de Mateus 6:14-15. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Essas palavras foram como um raio de luz em meio à escuridão. Algo começou a mudar dentro dela. Mesmo com medo de ser rejeitada, Ana decidiu dar o primeiro passo. Ela escreveu uma carta para sua irmã, expressando seu arrependimento e oferecendo perdão. Essa atitude, que exigiu coragem e fé, se tornou o ponto de partida para algo que Ana jamais imaginou, uma reconciliação que trouxe uma paz indescritível. Quando sua irmã respondeu com lágrimas e um desejo de recomeçar, Ana percebeu que o perdão não apenas restaurou o relacionamento, mas também curou seu próprio coração. O impacto dessa reconciliação foi tão grande que a família inteira sentiu a diferença. Ana decidiu compartilhar sua história na igreja, encorajando outras pessoas a não esperarem tanto tempo para perdoar. Ela dizia: "Não perdoar é como beber veneno esperando que o outro morra. Mas quando você libera o perdão, é como se você finalmente pudesse respirar de novo." Suas palavras inspiraram muitos a também darem passos de reconciliação em suas próprias vidas. E você? Existe alguém em sua vida que Deus está te chamando a perdoar? A história de Ana nos lembra que o perdão não depende da resposta do outro, mas de uma escolha nossa diante de Deus. No próximo tópico, vamos explorar como dar esses passos, mesmo quando parece impossível. Como perdoar mesmo quando parece impossível. Perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é profunda. Muitas vezes, parece impossível soltar a dor e seguir em frente. Mas aqui está o segredo. O perdão não é algo que você faz sozinho, é algo que Deus faz através de você. Em Filipenses 4:13, encontramos a força para começar. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso inclui o poder de perdoar, mesmo quando o coração resiste. O primeiro passo é a oração. Ore por quem te magoou, mesmo que seja difícil. Peça a Deus para te ajudar a enxergar essa pessoa como Ele vê. Quando começamos a orar, algo muda em nosso interior. É como se Deus começasse a suavizar as bordas afiadas da dor. Depois disso, escreva seus sentimentos. Muitas pessoas acham útil colocar no papel o que sentem, seja em uma carta que será enviada ou apenas como um desabafo. Isso ajuda a processar a dor e traz clareza sobre os próximos passos. Outra ferramenta poderosa é confiar em Deus para liberar a ofensa. Imagine que você está carregando uma mala cheia de pedras. Agora, visualize-se entregando essa mala a Deus. Ele é o único capaz de carregar o peso que você não consegue suportar. Não se trata de ignorar o que aconteceu, mas de entregar a justiça a quem realmente pode lidar com ela: o Senhor. Como está escrito em Romanos 12:19, "Minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Por fim, lembre-se de que o perdão é um processo. Pode não acontecer de uma hora para outra, mas cada passo em direção ao perdão traz liberdade. Agora, imagine como seria começar o ano novo sem essa bagagem pesada. No próximo ponto, veremos como o perdão pode transformar o ano inteiro em algo novo e cheio de bênçãos. O poder do perdão no ano novo. Começar o ano novo com o coração leve é um presente que você pode dar a si mesmo. Guardar mágoas é como levar uma bagagem pesada para uma nova jornada. Ela te cansa, te limita e te impede de aproveitar o caminho. O perdão é o ato de soltar essa bagagem. Em Marcos 11:25, Jesus nos diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Perdoar não apenas abre as portas para um coração limpo, mas também para uma vida cheia de propósito. Imagine o impacto de entrar em um novo ano sem rancores. É como abrir uma janela e deixar o ar fresco entrar após um longo inverno. O perdão traz renovação, não apenas em nossos relacionamentos, mas também em nossa alma. Ele nos dá espaço para crescer, amar e experimentar as bênçãos de Deus de maneira plena. Que tal fazer do perdão uma meta para este novo ciclo? Lembre-se, o perdão não é sobre o outro, mas sobre você. Quando liberamos perdão, nos tornamos recipientes da graça de Deus, prontos para receber suas promessas. Pense em José no Egito. Ele poderia ter guardado rancor por tudo o que seus irmãos fizeram, mas escolheu perdoar e, com isso, salvou não apenas sua família, mas uma nação inteira. O perdão é poderoso porque alinha o nosso coração ao plano de Deus. E se este fosse o ano em que você finalmente se libertasse das correntes da mágoa, o que você poderia conquistar com um coração renovado e cheio de esperança? Transformando o perdão em testemunho. O perdão não é apenas uma bênção pessoal. Ele tem o poder de impactar aqueles ao seu redor. Quando você escolhe perdoar, sua atitude pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Veja o exemplo de José no Egito. Traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele tinha todos os motivos para guardar rancor. Mas, ao reencontrá-los, escolheu a reconciliação. Em Gênesis 50:20, José declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Seu perdão não só restaurou sua família, mas também salvou milhares de pessoas da fome. Nos dias de hoje, histórias como essa continuam a acontecer. Pense em alguém que escolhe perdoar um chefe difícil, um amigo que traiu, ou até mesmo um familiar distante. Essas decisões, muitas vezes, surpreendem e tocam profundamente as pessoas ao redor. O perdão quebra ciclos de amargura e cria novos ciclos de graça e amor. Sua decisão de perdoar pode ser o exemplo que alguém próximo está esperando para tomar a mesma atitude. Compartilhar seu testemunho de perdão também é uma forma de glorificar a Deus. Quando contamos como Deus nos capacitou a perdoar, mostramos ao mundo o poder transformador da fé. Isso pode ser feito em uma conversa, em um pequeno grupo da igreja ou até mesmo em redes sociais. Lembre-se de que sua história pode ser a chave para liberar outras pessoas das correntes da mágoa. Então, que tal perguntar a si mesmo: como minha decisão de perdoar pode inspirar e abençoar outros? O perdão é um presente que Deus nos deu para compartilhar, e seu impacto pode ir muito além do que você imagina. No próximo ponto, vamos encerrar com uma reflexão poderosa e um chamado à ação para transformar o ano novo em um marco de mudança. Inspiração para perdoar. Agora é a sua vez. Quem você precisa perdoar hoje? Talvez seja um amigo que te magoou, um parente com quem você não fala há anos, ou até mesmo você mesmo. Sim, o perdão pode começar dentro de você. Imagine como seria começar o ano novo com um coração leve, sem as correntes da mágoa te prendendo ao passado. Jesus nos chama a essa liberdade.
e Ele te dá a força para dar o primeiro passo. Lembre-se, o perdão não depende da resposta do outro. É uma escolha que você faz diante de Deus, confiando que Ele está no controle. Quando liberamos o perdão, abrimos espaço para as bênçãos de Deus em nossa vida. Como está escrito em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar é um ato de fé, e Deus honra essa atitude. Eu te desafio a não deixar para amanhã. Pegue o telefone, escreva uma mensagem ou ore agora mesmo por quem te feriu. Comece o ano novo com um gesto que pode transformar não só a sua vida, mas também a de quem está ao seu redor. Seja a luz que Jesus nos chamou para ser no mundo, começando dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Por fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir. Vamos juntos fazer deste ano novo um marco de liberdade, graça e amor. E lembre-se, com Deus você consegue perdoar, e essa pode ser a chave para um ano novo verdadeiramente melhor.